O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. A Universidade Federal do Paraná cumprimenta a todos os presentes e tem a satisfação em recebê-los nessa sessão pública e solene do Conselho Universitário, especialmente convocada para a outorga do título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Paraná ao professor doutor Muhammad Yunus. Recebamos agora o magnífico reitor e as autoridades da mesa diretiva. Compõe a mesa de honra desta solenidade o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Zaki Akil Sobrinho. A coordenadora estadual de Educação Empreendedora do Sebrae Paraná, senhora Rosângela Gonese. O decano do setor de Ciências Sociais Aplicadas, professor doutor Luiz Vanberto de Santana. E a coordenadora do projeto Empreendedorismo com Foco em Negócios Sociais, professora Ana Lúcia Jansen de Melo de Santana. Neste momento, convidamos a coordenadora do projeto Empreendedorismo com Foco em Negócios Sociais, professora Ana Lúcia Jansen de Melo de Santana, que conduza à mesa o homenageado, professor doutor Muhammad Yunus. Destacamos também aqui presentes, na primeira fileira deste teatro, os membros do Egrégio Conselho Universitário. Com a palavra, o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Zaki Akil Sobrinho, para a abertura desta sessão pública e solene do Conselho Universitário. Boa tarde a todos. Com muita alegria, muita emoção, declaro aberta essa sessão pública e solene do Conselho Universitário, convocada especialmente para a outorga do título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Paraná ao professor doutor Muhammad Yunus. Convido a todos para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional brasileiro.
teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, dona pátria, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Registramos e agradecemos as presenças do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, doutor Paulo Roberto Vasconcelos, do professor Fábio Doria Scatolin, secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Curitiba, nesse ato representando o prefeito Gustavo Frutti, o senhor Cláudio Massaro Shigeoka, assessor da Diretoria de Operações do Setor da Fomento Paraná, nesse ato representando o Juraci Barbosa Sobrinho, presidente da Fomento. O senhor Darcy Piana, presidente da FEComércio. O doutor José Lúcio Glomb, presidente do Instituto dos Advogados do Paraná. A senhora Andréia Cláudia Monteiro, coordenadora de projetos da FACIAP, nesse ato representando o senhor Guido Bresolim. A professora Helenice Mara Matos Novak, assessora de Relações Institucionais da Universidade Federal do Paraná. Agradecemos também pelas presenças das demais autoridades, senhores convidados, servidores, docentes e técnicos administrativos da Universidade Federal do Paraná, bem como dos alunos. Com a palavra, o decano do setor de Ciências Sociais Aplicadas, professor doutor Luiz Vanberto de Santana, que realizará a leitura da Laudatio ao professor doutor Muhammad Yunus. Boa tarde a todos. Magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Zac Akel Sobrinho, excelentíssima senhora coordenadora do Congresso Internacional de Negócios Sociais e Empreendedorismo, professora Ana Lúcia Jansen Santana, excelentíssima senhora representante do SEBRAE,
Rosângela Angonese, senhoras e senhores conselheiros e pró-reitores da Universidade Federal do Paraná, senhoras e senhores professores, funcionários e alunos da nossa universidade, autoridades presentes ou representadas, já nominalmente citadas, senhoras e senhores. A Universidade Federal do Paraná tem a grande honra de poder compartilhar, a partir desta solenidade, em seu quadro de doutores, com o nome do professor Dr. Mohamed Yunus, a sua trajetória mundialmente reconhecida e admirada, a contribuição do seu pensar, inovar e fazer, notabilizada pela defesa dos direitos humanos e o seu envolvimento na superação dos problemas típicos da pobreza, justificaram que a nossa universidade, a partir da proposição do Departamento de Economia e a aprovação unânime pelo Conselho Universitário, chegasse a esse momento. Para termos a honra da sua presença, nesta data, a Universidade Federal do Paraná teve que se adequar com satisfação à disponibilidade e aos condicionantes de uma agenda intensa que permeia a atuação do Prêmio Nobel da Paz de 2006, na sua luta contínua pelo mundo, por uma economia justa e a busca de soluções para as questões da pobreza. O professor Mohamed Yunus nasceu em Bangladesh, em 1940. Em 1965, foi para os Estados Unidos estudar economia na Universidade de Vanderbilt. Em 1969, concluiu o seu curso de doutorado. Atuou como professor por algum tempo nos Estados Unidos. Ao final de 1971, quando Bangladesh tornou-se independente, retornou ao seu país para contribuir na superação das dificuldades que se apresentavam e passou a atuar como professor no Departamento de Economia da Universidade de Chittagong. O professor Yunus já afirmou que nunca pretendeu ser banqueiro e que nunca se sentiu como um banqueiro em sua vida. Ele ressalta: sempre quis ser professor e tornei-me um, tão logo concluí a minha formação. No entanto, atuando na universidade, veio o pesadelo de 1974, quando centenas de milhares de pessoas morreram de fome em Bangladesh. O professor Yunus, ao se referir a este fato, menciona: senti-me culpado por não saber como salvar as pessoas da fome e da morte. Achei então que deveria me tornar um simples ser humano e procurar ser útil ao próximo. E foi exatamente isso que ele começou a fazer, ajudando camponeses pobres que habitavam ao redor da Universidade de Chittagong. Para tentar fazer algo, o professor Yunus foi com seus alunos aos povoados próximos da universidade durante vários dias para fazer uma lista das pessoas que precisavam de dinheiro e de onde elas o obtinham. No final, a lista do professor Yunus continha 42 pessoas e o total do que elas necessitavam era de $27. O professor Yunus relata que, ao decidir fazer e o que fazer, achou que a única alternativa era tirar esse dinheiro do próprio bolso e dá-lo às 42 pessoas que constavam na lista, dizendo-lhes que era um empréstimo, que elas poderiam pagá-lo quando tivessem condições, livrando-se assim
dos agiotas. Após fazer o empréstimo, o professor Yunus testemunhou a mudança no ânimo dos camponeses, a felicidade e a euforia daquela gente. Essa reação o levou a pensar em algo muito importante. Se é possível trazer tanta felicidade para tantas pessoas, com uma quantia de dinheiro tão pequena, $27, por que não fazê-lo mais? Após pensar muito, chegou à conclusão de que um banco é que deveria emprestar o dinheiro. Tomou uma decisão: fazer com que o banco desse o dinheiro. Isso era uma coisa lógica a fazer, já que um banco é uma instituição cujo negócio é emprestar dinheiro. E aquelas eram pessoas que precisavam desse dinheiro. E ele atuaria como uma ponte na negociação. O professor Yunus relata que decidiu apresentar as duas partes e foi visitar o gerente do banco, localizado no campus da universidade. Destaca o professor Yunus: quando propus a ele que emprestasse dinheiro às pessoas pobres do vilarejo, ele quase caiu da cadeira. Ele não conseguia acreditar na minha proposta. Constatando a sequência de dificuldades, o professor Yunus buscou um jeito de resolver o problema bancário com uma proposta bancária. Disse ao gerente: eu serei o fiador e vocês darão o dinheiro. Se estão preocupados com isso, com o risco, eu assumo o risco. Limitaram o teto do empréstimo a $300. O professor Yunus concordou e assinou. Relata que algum tempo depois chegou à conclusão de que deveria ter um banco separado que fizesse exatamente o que ele queria fazer. Foi então ao governo solicitar a permissão de fundar um banco. O professor Yunus relata a reação ao seu pedido. As autoridades riram de mim. Disseram: você está louco. Já temos trabalho suficiente emprestando dinheiro aos ricos. Eles não devolvem. Você quer criar mais problemas dando dinheiro aos pobres? Após 2 anos, finalmente, buscando uma saída, foi autorizada a permissão. E o banco começou em 1983. Assim nasceu o Grameen Bank. O Grameen possui, atualmente, mais de 22 mil funcionários em 73 mil aldeias e povoados de Bangladesh. O professor Yunus destaca que muitas pessoas perguntam como ele elaborou as regras existentes no Grameen Bank. Ao responder, o professor Yunus relata: foi simples. Ao surgirem dúvidas, analisávamos os bancos convencionais. Como é que eles lidavam com aquelas questões? E depois de descobrir o que eles faziam, nós fazíamos o contrário. Após repetir tantas vezes os procedimentos do Grameen, surgiu o conceito de microcrédito. Quando se refere ao microcrédito, o professor Yunus destaca que nunca afirmou que o microcrédito por si só eliminará a pobreza. Ele chama a atenção para que se continue a fazer tudo o que é feito para eliminar a pobreza, mas não se esqueçam do microcrédito. A maioria dos beneficiados com os empréstimos do Grameen são mulheres. O objetivo inicial do Grameen era que 50% dos beneficiários do microcrédito fossem mulheres. Porém, à medida em que o projeto evoluiu, as mulheres representaram mais de 90% dos destinatários do microcrédito. O professor Yunus observou
em relação ao pagamento dos empréstimos, que, mesmo sendo praticamente idênticos entre homens e mulheres, os homens tendiam a satisfazer primeiro as suas necessidades, enquanto que as mulheres tendiam a beneficiar, em primeiro lugar, os próprios filhos, depois as suas famílias e, por último, outras necessidades. Com a evolução do microcrédito, uma referência importante para o seu funcionamento foi a garantia solidária. Num grupo de geralmente 5 pessoas, a garantia solidária consiste em emprestar o dinheiro às 2 pessoas mais pobres desse grupo. As outras 3 não recebem o seu empréstimo até que as 2 primeiras o tenham devolvido, de tal forma que se cria uma espécie de rede de apoio e de pressão. Se um não pagar, todos perdem a possibilidade de receberem novas ajudas. O professor Yunus já esteve no Brasil antes de receber o Prêmio Nobel da Paz de 2006. Esteve no Brasil em 2001, na sede do BNDES. Foi nessa ocasião, no BNDES, que mencionou que depois do Grameen Bank, teve o que chamou de uma ideia aparentemente maluca: criar em Bangladesh uma empresa de telefonia celular. Bangladesh tem uma área geográfica de 150 mil quilômetros quadrados, menor que o estado do Paraná. E o número de habitantes, à época, era próximo de 140 milhões de habitantes, uma densidade demográfica de quase 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. No Paraná, é de 55 habitantes por quilômetro quadrado. O professor Yunus explicou, então, o que desejava: levar telefones celulares aos povoados e dá-los às mulheres pobres, clientes do Grameen Bank, que faria o financiamento. A pessoa que tomasse emprestado não teria de desembolsar nada com o custo do telefone. A reação a essa ideia em Bangladesh, então, foi: mas vocês estão no negócio bancário. Isso vale muita coisa. Fiquem nesse ramo. Vocês não entendem nada de telefone. Isso não vai funcionar. Foram feitas muitas perguntas. A primeira foi: para quem a telefonista do povoado vai ligar? O professor Yunus respondeu: ela não vai ligar para ninguém. As outras pessoas é que vão fazer as ligações. Ela vai funcionar quase como um posto telefônico. Se você precisa ligar a alguém, vai até ela, paga pelo serviço e faz as chamadas, locais ou internacionais, sejam quais forem. As indagações continuaram, muitas delas provenientes de intelectuais e técnicos de Dhaka, capital de Bangladesh, sendo que muitos eram amigos do professor Yunus e duvidavam da sua ideia. Surgiu então uma segunda pergunta: quem precisa de serviços telefônicos nos povoados de Bangladesh? As pessoas não vão gastar dinheiro com ligações telefônicas. É muito caro. O professor Yunus respondeu: sim, mas há muitas ocasiões em que os moradores precisam dizer algo a alguém, obter informações, enviar mensagens. Então, o professor Yunus deu um exemplo que foi suficiente para todos entenderem, ao se referir às cerimônias de casamento de Bangladesh. Em Bangladesh, não importa a que nível da sociedade ou extrato social as pessoas pertençam, faz parte da cultura do país. Quando chega a ocasião do casamento de um filho ou uma filha, cabe ao membro mais velho da família a obrigação
de convidar vários parentes e amigos. A tradição no país exige que um importante membro da família vá pessoalmente entregar os convites. O envio puro e simples do convite é um insulto. É mais aconselhável não convidar a pessoa do que enviar o convite pelo correio. Pelo menos você evita insultar a pessoa. Mas continuou o professor Yunus a esclarecer as perguntas dos seus amigos. No entanto, se tiver acesso a um telefone, tudo que se precisa fazer é ter uma lista de convidados. O membro mais velho da família, o avô, a avó ou quem estiver vivo, pode falar com os membros do clã. É a mesma coisa que ir pessoalmente fazer o convite. Você poupa muito trabalho, porque é necessário viajar para muitos lugares para entregar os convites. E você também poupa muito tempo. No processo, uma telefonista ganharia muito dinheiro. As perguntas, então, não pararam. Uma outra questão surgida foi como as mulheres analfabetas de Bangladesh podem apertar os botões dos telefones, já que elas não conhecem números. O professor Dr. Yunus então respondeu que já havia pensado sobre isso, sendo a resposta muito simples. Se apertar os botões trouxer dinheiro, elas aprenderão rapidamente. E reforçou ainda mais o professor Yunus. Felizmente, são apenas 10 números no mundo. Asseguro que se esses números trouxerem dinheiro, elas aprenderão todos eles rapidamente. Não importa quão analfabetas sejam. O Grameenphone foi criado, começou suas atividades, as pessoas reagiram de forma positiva. As telefonistas começaram a ganhar dinheiro, muito mais do que eu imaginado. Na ocasião em que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em Oslo, em 2006, o professor Yunus mencionou o sucesso do Grameenphone e 4 das Telephones Ladies estiveram presentes com ele para assistir à premiação. Existem atualmente cerca de 300 mil senhoras dos telefones em Bangladesh, que proporcionam serviços telefônicos a todas as aldeias do país. E a Grameenphone tem 10 milhões de assinantes. O objetivo estabelecido pelo professor Yunus é transformar a Grameenphone em uma empresa social, concedendo a maioria do capital às mulheres pobres do Grameenbank, de forma que possa se constituir em mais um exemplo de grande empresa a pertencer aos pobres. Para concluir, senhoras e senhores, e diante da presença nesse momento do professor Yunus, a sua experiência de vida, professor Dr. Yunus, tão profícua, intensa, produtiva, voltada a beneficiar a população pobre em todo e qualquer lugar do mundo e a corrigir as desigualdades sociais, nos ensina que cada um de nós ainda tem muito por fazer e que poderemos fazer muito. Tê-lo conosco faz a todos nós e a cada um, em particular dos que estamos aqui, nesse momento, mais cidadãos, mais responsáveis, mais felizes. E dentre todos, talvez, nesse momento, o mais feliz seja eu mesmo, que tive a honra de fazer a saudação a uma pessoa tão brilhante. Muito obrigado.
Nesse momento, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Zaque Akel Sobrinho, para realizar a entrega do título doutor honoris causa da Universidade Federal do Paraná ao professor doutor Muhammad Yunus. Eu, Zaque Akel Sobrinho, reitor da Universidade Federal do Paraná, outorgo a Muhammad Yunus o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Paraná, que lhe foi concedido pelo egrégio Conselho Universitário dessa universidade, de acordo com o que preceitua o seu estatuto e regimento geral. Honraria essa conferida à personalidade que se tenha distinguido pelos relevantes serviços prestados à universidade e à causa cultural do país e da humanidade. Dando continuidade, convidamos para fazer uso da palavra o doutor honoris causa da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Muhammad Yunus. Muito obrigado a todos. Eu agora sou um novo doutor, né? Minha nova honraria, agora um doutor da Universidade Federal do Paraná. Eu estou mesmo muito honrado e eu estou muito emocionado por esta honraria que vocês estão me dando. Normalmente, quando se dá esse título de honoris causa, é uma cerimônia muito simples, muito pequena. E dificilmente tem mais do que 30, 40 pessoas, porque é, afinal, uma cerimônia especial. Mas hoje, essa cerimônia é uma cerimônia de doutor honoris causa, mas está aqui com muito mais pessoas presentes. E isso, para mim, é muito emocionante ver quanta atenção vocês deram a esta honraria que vocês estão me conferindo. E eu estou emocionado porque eu venho de um mundo acadêmico, né, de universidade. Foi onde começou minha jornada. E ela começou de uma maneira não muito agradável, porque a comunidade universitária que eu pertencia àquela época não olhava com bons olhos o que eu fazia. E eles achavam que era tudo muito esquisito e que não era apropriada para a imagem daquela universidade e o que um professor universitário deveria estar fazendo naquela época. Eles consideravam que o meu trabalho era estar na sala de aula e não era para ajudar pessoas e povoados, especialmente pessoas tão extremamente pobres. Eles não achavam que isso era uma posição digna para um professor universitário e misturando, perdendo tempo naquelas casebres tão pequenos. Mas isso não me incomodava, porque isso não fazia nenhuma diferença para mim, o que eles pensavam, o que eles diziam. E o que era importante para mim era o que eu queria fazer. Eu continuei a fazê-lo e eu me tornei uma espécie de desertor da comunidade acadêmica. E hoje, quando vocês me conferem esta honra, vocês estão invertendo isso, e vocês estão trazendo o desertor de volta para a comunidade. E eu me sinto muito honrado por isso. E também as universidades têm tanto poder criativo e, às vezes, não se dá conta desse poder criativo. Está sempre enfocando nas coisas rotineiras. E as coisas rotineiras são importantes, sim,
Eu não estou aqui tirando a importância dessas coisas do cotidiano, rotineiras, mas para mim existe um outro lado que não se presta atenção e que é extremamente importante. O poder de criatividade dos jovens. Jovens que olham o mundo de uma maneira totalmente nova, com olhos novos. Isso para mim é muito importante. E a gente ignora muitas vezes esse olhar tão novo. O processo universitário, o processo educacional se tornou algo que substitui esse olhar novo com o olhar dos seus professores, da maneira com que os professores veem o mundo. E é isso que se pede aos alunos que façam. E nesse processo, eles perdem, os alunos, a sua própria identidade. Eles não mais são os seres humanos que eles eram lá no começo. E eu acho que isso é um processo meio difícil, é triste que aconteça assim, é muito difícil ver como passar a sua experiência para os alunos que são jovens e, ao mesmo tempo, garantir que eles continuem sendo quem eles são, em vez de eles se tornarem cópias dos professores. É muito importante que se mantenha esse frescor da juventude, porque essa é a maneira que se pode ver o mundo de uma maneira totalmente diferente. E eu acho que quando eu fui um desertor, eu realmente consegui ver o mundo de uma maneira completamente diferente, num outro contexto, através dos olhos de pessoas pobres, não através do conhecimento tradicional que criou a pobreza. E eu culpo os bancos, eu culpo a estrutura econômica, como ela é imposta, e eu também culpo, de uma certa forma, o sistema educacional, porque o sistema educacional não se manteve de uma forma a ver as coisas que estão erradas no mundo e denunciar essas coisas erradas. E de uma certa forma, abafaram esse poder criativo, mas eu agradeço a vocês hoje por terem me dado essa honra e agora eu sou parte da sua família. Muito obrigado a todos. Para encerrar essa To end this public session of the University Council, we invite the President of the Federal University of Paraná, Professor Zach Akel Sobrinho. Boa tarde a todos. É uma grande honra, uma grande alegria estar com esse auditório lotado de autoridades da nossa universidade, de toda a cidade de Curitiba, do estado do Paraná e outros que vieram prestigiá-la. Eu vou ser bastante breve, pedir desculpas ao nosso homenageado. Sei que ele merecia um discurso de mais de meia hora, mas viemos aqui para ouvi-lo. Então eu serei bastante breve na saudação, mas faço questão de deixar algumas ideias e algumas palavras para todos vocês. Estimado Mr. Muhammad Yunus, membro da família da Universidade Federal do Paraná, todas as autoridades aqui já nominadas, todos os membros do nosso Conselho Universitário, todos os pró-reitores, demais autoridades aqui presentes, nós temos hoje um dia muito especial na história centenária da Universidade Federal do Paraná, quando reunimos o nosso Conselho Universitário para concedermos o título de doutor honoris causa a Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz e agente de grandes transformações sociais em todo o mundo, inspirando milhares de seguidores em diversos países, que multiplicam suas ideias de empreendedorismo social, mudando a vida de tantas pessoas de modo definitivo. Todos os seus grandes méritos já foram apresentados pelo professor doutor Luiz Vamberto Santana, do nosso Departamento de Economia, que foi proponente dessa justíssima homenagem. Quero aproveitar para agradecer a ele
e a sua esposa, a professora Ana Lúcia Jansen de Melo Santana, e sua equipe, pela organização do Congresso Internacional de Negócios Sociais e Empreendedorismo, em conjunto com o Instituto Yunus Brasil, com o decisivo apoio do Sebrae Paraná e de diversos outros apoiadores e patrocinadores, como a FEComércio, FIEP, Itaipu. Quero agradecer também a Mônica Richbitter pela sessão do Teatro Guaíra. Todos nós, irmanados, é que possibilitamos a vinda a Curitiba do nosso homenageado. E quando a Universidade Federal do Paraná concede esse título a uma personalidade como Muhammad Yunus, ela quer reafirmar seu repúdio a todas as formas de violência, como a fome, a miséria, a ignorância, a intolerância, o preconceito, a discriminação, a corrupção, o desvio do dinheiro público, o abuso, a agressão, a truculência, a silenciosa e criminosa omissão, o desrespeito aos direitos humanos e à liberdade de expressão, a ofensa e a mentira caluniosas. Todas elas conduzem ao esfacelamento das relações sociais e colocam em risco o desenvolvimento humano e social. Por isso, reafirmamos aqui e agora, de modo eloquente e firme, o compromisso da Universidade Federal do Paraná com uma educação transformadora e emancipatória, que garanta o desenvolvimento humano integral, a redistribuição de renda e promova a cultura da paz. Que sejamos sempre a casa dos debates democráticos e abertos, da solidariedade e do respeito às diferenças e particularidades de cada segmento social. Que sejamos o espaço do acolhimento de todos os nossos irmãos, independente de credo, de raça ou de gênero, lutando pelos valores da liberdade e dos direitos humanos. Que possamos fomentar no Paraná e no Brasil a mensagem que cada um de nós pode promover a transformação do mundo a partir da nossa mudança interior e do nosso exercício de cidadania plena e do empreendedorismo social. Muito obrigado, estimado Muhammad Yunus, por sua mensagem de paz e fraternidade. É uma grande honra para a nossa universidade passar a contar com uma pessoa tão especial como Vossa Senhoria no quadro de doutores honoris causa. Que seu exemplo seja seguido por nossos professores, servidores técnico-administrativos e estudantes, e nos sirva de inspiração em nossas lutas do cotidiano. Somos ainda melhores a partir de hoje. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão pública e solene do Conselho Universitário. Convido a todos que permaneçam em seus lugares para darmos continuidade ao nosso evento e podermos ouvir ainda melhor o nosso convidado. Obrigado a todos. Nesse momento, diretiva, e convidamos gentilmente as autoridades a ocuparem os seus lugares na plateia. Senhoras e senhores, neste momento se iniciam as atividades do Congresso Internacional de Negócios Sociais e Empreendedorismo. O Congresso Internacional é uma realização do projeto Empreendedorismo com foco em negócios sociais. Esse projeto é coordenado pela professora Ana Lúcia Jansen de Melo de Santana, do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná,
e desenvolvido junto à equipe multidisciplinar. Projeto este que tem por objeto disseminar o estudo dos negócios sociais e estimular iniciativas empreendedoras nesta nova forma de fazer negócios. Este projeto foi aprovado no edital de Educação Empreendedora do Sebrae Nacional, vem se desenvolvendo desde 2014 e terá continuidade ao longo de 2015 com outras iniciativas. Especial dedicação da equipe do projeto se voltou para a realização desse congresso. A parceria com a Yunus Negócios Sociais Brasil, em 2014, foi o ponto de partida para viabilizarmos a honrosa presença do professor Yunus em Curitiba, prestigiando o projeto, a Universidade Federal do Paraná e a comunidade que se faz presente a esse evento. Isto também se tornou possível pelos patrocínios e apoios recebidos. Desejamos registrar os agradecimentos aos patrocinadores Sebrae Paraná, Escritório Jurídico Marins Bertoldi, Instituto Legado, Federação do Comércio do Estado do Paraná, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Itaipu Binacional. Nossos agradecimentos também se dirigem à Fundação Teatro Guaíra, à Rede de Hotéis Mabu e ao Grupo RPC de Comunicação, que são os apoiadores dessa iniciativa. É desejo da coordenação do projeto e do Congresso que todos tenham um ótimo evento. Em seguida, teremos o lançamento do livro em plataforma digital Empreendedorismo com Foco em Negócios Sociais, obra organizada pela professora Ana Lúcia Jansen de Melo de Santana e do doutor Leandro Marins de Souza, obra coletiva que está sendo disponibilizada aos leitores interessados no tema, cumprindo assim mais um dos compromissos assumidos no desenvolvimento do projeto. A apresentação será feita pelo doutor Leandro Marins de Souza, membro convidado da equipe técnica do projeto. Muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer, a presença, em primeiro lugar, do professor Yunus. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Yunus da Curitiba. A presença de tantas pessoas interessadas nesse tema dos negócios sociais. Parabenizo já pelo evento, que já é um sucesso. E me pergunto, considerando a presença de tantas pessoas interessadas nesse tema, se alguém aqui já pensou em abrir uma empresa para resolver o problema da desnutrição infantil em determinada região. Ou ainda, pergunto se alguém já pensou em abrir uma empresa para solucionar conflitos agrários e resolver, então, a questão fundiária em determinada região. Ou ainda, se alguém já pensou em abrir uma empresa que solucione a dificuldade de acesso ao mercado de artesãos, normalmente de baixa renda. Essas perguntas, que podem parecer de resposta difícil e podem parecer um sonho a ser realizado, na verdade são perguntas que já têm resposta. Porque o professor Yunus já pensou em abrir uma empresa para resolver o problema da desnutrição infantil em Bangladesh, através do projeto Grameen Danone, fundado em 2005, e que até 2011 teve mais de 300 mil consumidores, de um produto criado que foi um iogurte altamente nutritivo e a preço baixíssimo, justamente para resolver a questão da desnutrição infantil em Bangladesh. Essa empresa, até 2011, havia criado também mais de 1.500 empregos.
Muito mais próximo da gente, o André Albuquerque, que está aqui em algum lugar, presente, fundou em 2001 uma empresa chamada Terra Nova. Empresa criada para solucionar a questão fundiária em Curitiba e região metropolitana, especialmente das áreas chamadas impropriamente de áreas invadidas, né, as ocupações irregulares. A Terra Nova se ocupa, então, de intermediar a negociação entre os proprietários dos terrenos invadidos e os invasores, para que esses que ocupam irregularmente a terra possam adquirir essa propriedade que foi invadida irregularmente. A Terra Nova já atendeu mais de 22 mil pessoas que ocupam hoje mais de 2,5 milhões de metros quadrados em lotes próprios, ou seja, pessoas que ocupavam irregularmente esses lotes, hoje têm a sua matrícula de imóvel próprio. E ainda também próximo da gente, em 2007, o Thiago Dalve, que também está presente, criou uma empresa chamada Solidário, criada para resolver o problema de acesso de artesãos ao mercado, né? A dificuldade que os artesãos têm de vender o seu produto. Então, a Solidário faz justamente a intermediação da venda feita dos produtos artesanais para as grandes cadeias varejistas e já atendeu mais de 3.500 artesãos e já catalogou mais de 25 mil produtos, permitindo, portanto, que todos esses artesãos tivessem facilidade de venda dos seus produtos nas grandes redes varejistas. Essas histórias todas, que são histórias reais, como eu disse para vocês, não são histórias de sonhos, são histórias que já existem, são contadas no nosso livro, que está sendo lançado nesse exato momento, em formato digital, chamado Empreendedorismo com Foco em Negócios Sociais, que eu tive o prazer de coordenar ao lado da professora Ana Lúcia, e que conta com 9 capítulos. Os 6 primeiros capítulos foram escritos pela equipe técnica do projeto, vinculado à Universidade Federal e Sebrae. São temas todos de interesse, evidentemente, das pessoas que pretendam estudar os negócios sociais ou mesmo empreender socialmente, como temas como viabilidade econômica de negócios sociais, investidores em negócios de impacto, modelo de negócio, aspectos jurídicos, inovações tecnológicas. E a partir do 6º capítulo, se dá início a uma apresentação justamente dos cases de negócios sociais já existentes e que nós pudemos identificar. A começar com os cases paranaenses, que vai contar justamente a história da Solidária e da Terra Nova. Depois, um capítulo de negócios sociais, ou melhor, negócios de impacto social no Brasil, que ficou a cargo da Artemisia, uma organização sem fins lucrativos de aceleração de negócios sociais. Queria agradecer, inclusive, a colaboração da Artemisia. O capítulo 8 ficou a cargo da Yunus Brasil, escritório do professor Yunus aqui no Brasil, e fala justamente dos negócios sociais do grupo Yunus no mundo. Então, em detalhes, são contadas todas essas histórias. E, para finalizar, nós temos o capítulo 9, que é um estudo feito pela professora Graziela Comini, que está por aqui também, em conjunto com a Gabriela Pellegrini e com a Thalita Rosolém, que faz um estudo bibliométrico sobre negócios sociais no Brasil, ou seja, quais são as obras lançadas a respeito desse tema no Brasil, atualizadíssimo, a professora Graziela está aqui, atualizadíssimo até 2014, final de 2014. E esse é o conteúdo da obra que eu reputo de relevância imprescindível a partir do seu lançamento, para quem tem interesse no tema. O livro estará disponível a partir dessa semana em 2 formatos, formato PDF, formato EPUB, então as pessoas terão condições de ler esse livro, tanto nos seus computadores, quanto em smartphones, em tablets ou em leitores digitais, né? E vocês vão encontrar esse livro no site negociosociais.fpr.br e nits.fpr.br a partir do decorrer dessa semana. Tá? Então, eu convido a todos para que se atualizem das informações sobre a disponibilização desse livro no Facebook do Projeto Negócios Sociais, que é facebook.com/negócios sociais UFPR. Eu agradeço muito pela atenção de vocês e espero que tenham uma boa leitura do livro e que o livro possa inspirar
tantas histórias como essas que constam do livro, né? E tenho certeza todas elas foram inspiradas muito pela história de vida do próprio professor Jones. Obrigado a todos e uma boa continuidade do evento. Dando prosseguimento, convidamos nesse momento o professor doutor Muhammad Yunus para proferir a sua palestra magna. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria aplaudir a iniciativa de disponibilizar esse livro. Vamos aplaudir os autores e vamos aplaudir esse pessoal que teve essa iniciativa. Nós precisamos muitos deles. Por quê? Porque as pessoas estão interessadas em saber como isso é feito, já foi feito em algum lugar, e como é que está indo bem, como é que está o desempenho, e as pessoas jovens querem saber isso, porque isso abre a mente delas, e eles pensam sobre uma ideia, eles criam 10 outras ideias diferentes nas suas mentes, e se eles virem isso. E são essas as soluções que nós vemos para o mundo todo. E se nós pudermos permitir que as nossas mentes floresçam numa direção para resolver problemas, todos os problemas que nós vemos hoje vão desaparecer em breve. Simplesmente nós nunca tivemos a oportunidade de abrir a nossa mente nessa direção. Nós sempre recebemos uma coisa pronta e é assim, não tem como mudar. E o livro, um livro desse tipo, nos dá inspiração, nos dá exemplos, nos dá passos, coisas que nós podemos fazer para resolver isso. E muito obrigado por escrever o livro e por disponibilizá-lo. A única solicitação que eu faço é que traduza, por favor, o livro. Caso contrário, outras pessoas ao lugar do mundo não vão saber o que está nesse livro. É importante que seja traduzido para outros idiomas, porque os estudantes aqui estão interessados, mas também outros campos ao redor do mundo, eles estão com fome de informações. E voltando ao que foi dito, tudo no meu trabalho foi dito na apresentação inicial do professor que fez a apresentação de forma detalhada. Talvez eu tenha algum detalhe que ele tenha esquecido, posso mencionar aqui. Mas vocês veem que as coisas continuam, os números continuam mudando. O Grameen Bank tem 8,5 milhões de mutuários. Então, este é o tamanho do banco. E o que não foi mencionado, mas eu vou mencionar, só para mencionar o tamanho do banco, no ano passado, emprestou mais de 1,5 bilhão de dólares. Então, ele está nesse estágio agora. Chegou e passou de 1,5 e vai aumentar até mais. Isso é um sinal bom, porque as pessoas estão usando mais o dinheiro, as mulheres estão fazendo mudanças na sua vida e, obviamente, pertence aos mutuários, então eles pertencem à diretoria, eles tomam todas as decisões. E no Grameen Phone, há 3 operadores de telefone. A Grameen Phone é a maior empresa operadora de telefonia no país. Abrange mais de metade do mercado. Uma empresa de telefonia cobre mais da metade do mercado. Então, é uma grande empresa. E tem mais de 65 milhões de usuários e assinantes, né? E tem, no total do mercado, tem mais de 100 milhões
Então, todo mundo tem um telefone, toda a família tem vários telefones. E em toda Bangladesh, não importa onde você vá, você tem um sinal muito bom de telefonia. Então, não tem que se preocupar com relação ao sinal de telefone em Bangladesh. E se você for para o país vizinho, na Índia, onde eles têm várias empresas de telefonia, mas na fronteira as pessoas gostam de assinar para o telefone Grameen ao invés do que o próprio serviço de telefonia, porque a abrangência é tão boa da Grameen Telefone. Então, esse foi um outro aspecto, e eu vou mencionar outra coisa que a empresa criou ao longo do caminho. A Danone já foi mencionada no livro também. A história da Danone é interessante, já que foi mencionada, eu vou dar mais alguns detalhes sobre isso. A Danone se tornou muito interessada na nossa ideia de negócios sociais para resolver problemas, ao invés de fazer dinheiro para nós mesmos. Esse foi o tema do negócio social. O conceito foi criado com base nisso. Espontaneamente, a Danone se envolveu na criação. E nós fizemos várias reuniões com executivos da Danone que vieram para Bangladesh para ver o que elas poderiam fazer, porque queriam entender qual era a ideia do negócio. Porque uma coisa é o conceito, outra coisa é o negócio em si. Então, queriam saber qual é o negócio. Então, nós passamos por muitas interações desse tipo e, finalmente, decidimos que nós íamos fazer iogurte mesmo. Então, nós calculamos quanto dinheiro nós precisaríamos para fazer isso. Então, tínhamos todos os especialistas sentados no escritório, eles chegaram aos cálculos de quanto precisaríamos, $1 milhão. E então, nós ficamos muito contentes, porque nós íamos compartilhar metade, a Danone ia entrar com 50% e nós o outro 50%. A empresa, então, foi registrada e nós colocamos o nosso dinheiro lá de $500 milhões, mas a Danone não deu a sua metade, os seus 500 milhões. Aí passou o tempo, semanas passaram, meses, e eles não deram resposta nenhuma. Então, estava aquela suspense no ar. Então, eu falei, talvez a Danone tenha mudado de ideia. Eles não querem mais continuar com isso. Alguém deve ter dito alguma coisa para eles. Então, eu telefonei, né? Para eles, disse, por que vocês não estão mandando o dinheiro? Nós estamos esperando. Eles disseram, por favor, desculpe-nos pelo atraso, nós estamos tentando obter o dinheiro, mas temos um problema. Eu falei, qual é o problema? Os nossos advogados, eles estão fazendo aqui uma pergunta e na verdade, estão duvidando, estão dizendo que não podemos colocar o dinheiro nessa empresa. Eu perguntei qual é a objeção. Eles falaram, bom, é que os acionistas da Danone não querem fazer isso, porque eles só querem investir dinheiro e vai render mais dinheiro para eles. Então, a alta administração da Danone decidiu colocar dinheiro numa empresa em Bangladesh e eles dizem, olha, isso daí nunca vai ter um retorno sobre o investimento. Então, existia esse conflito. Os advogados disseram, vocês estão violando o mandato dos acionistas e você não pode fazer isso. Então, nós não podemos realmente tirar o dinheiro da empresa. Então, se isso quer dizer que nós vamos abandonar, eu perguntei, né, vocês vão então desistir? Eles disseram, não, nós temos um compromisso com vocês, esperem um minuto. Então, passaram-se alguns meses mais tarde, eles tiveram uma Assembleia Geral da Danone e a Danone tem mais de 300 mil acionistas. E a empresa escreveu para todos os acionistas, mostrando a situação financeira da Danone e como o negócio estava indo bem e quanto a empresa dava de dividendos para todos os acionistas, né? Quantos dinheiro foi recebido como dividendos. E acabaram, então, dizendo, olha, nós vamos criar uma empresa em Bangladesh com esse objetivo, é isso que nós estamos fazendo, e nós queremos eliminar a desnutrição lá, e nós precisamos criar essa empresa. Então, se vocês estiverem interessados em investir nesta nova empresa,
Então, vocês aqui marquem, façam, votem, né? E vejam que percentual do rendimento de vocês querem dispor para investir nessa nova empresa. Porque esta empresa nunca vai dar dividendo nenhum para vocês, só a Danone, essa nova empresa não. Se vocês estiverem interessados, façam isso, ou se não estiverem interessados, não. 98% dos acionistas aceitaram. E agora nós temos 35 milhões de euros que foram levantados e agora estão pedindo 500 agora milhões de euros, porque eles quiseram ir participar, e então o resultado que acabaram conseguindo foi muito maior, foi de 35 milhões de euros. Então, esse aqui é o poder de um indivíduo. Não é aqueles advogados que decidem tudo com coisa fora de contexto. Então, esta única pessoa, indivíduos interessados podem simplesmente se sobrepor aos advogados. Mas teve também um outro problema. E a Danone ficou muito feliz, conseguiu o dinheiro, mas aí tiveram um problema com os empregados, com os funcionários da Danone, porque eles começaram a escrever para a alta administração, acusando a administração que a empresa estava considerando os funcionários como cidadãos de segunda classe, porque estavam perguntando aos acionistas o que deveriam fazer com o dinheiro e não perguntaram aos funcionários o que os funcionários queriam fazer com o dinheiro. Isso significa que a alta administração acha que os funcionários não têm qualificação para fazer isso. Então, criou muita tensão entre os funcionários e a administração. Então, precisaram fazer uma reunião para contar aos funcionários tudo o que tinha ocorrido. E, então, escreveram uma carta dirigida aos funcionários, perguntando quanto eles, então, queriam investir. Então, a resposta foi unânime, todos queriam investir. Então, conseguiram mais 30 milhões. Agora, a gente tinha 65 milhões de euros para pôr na nossa empresa. Então, a gente acabou tendo muito, muito mais dinheiro do que a gente pensou no início. Então, nós agora, a Danone, criou-se esse modelo, né, de negócio social, então agora as empresas vão investir em empresas desse tipo, novamente, com o dinheiro dos acionistas e dos funcionários. E no início, começou assim e nunca mais parou. E todo ano, os acionistas da Danone colocam mais dinheiro nesse fundo e os empregados também põem mais dinheiro nesse fundo. Então, sempre temos mais dinheiro do que precisamos. Então, a gente está acostumado a achar que as pessoas só querem dinheiro, que só querem lucros. E isso simplesmente nos cega em relação a outra coisa que pode acontecer. As pessoas, no fundo, querem participar em coisas que não conhecem, que nunca participaram. Então, minha conclusão pessoal é que as pessoas estão prontas a realizar coisas. A gente, na verdade, nunca chega a essas pessoas fazendo as perguntas corretas. E fazer as perguntas corretas é a coisa mais importante, para daí a gente ver o que pode surgir diferente do que já existe. E foi assim que esse caso, né, da Danone mostrou que foi a maneira que eles tiveram inovadora de responder aquela pergunta: por que alguém gostaria de prestar dinheiro se não fosse ter nenhum retorno? A Danone e os empregados, os seus acionários, eles mostraram que podem fazer as coisas diferentes, e as pessoas verdadeiras são aquelas que fazem e tomam as verdadeiras decisões. E tem uma outra questão nesse circuito de negócios sociais. Eu estava num congresso e surgiu algo sobre os problemas de mulheres em Gana. Elas trabalham muito lá em Gana, nos vilarejos, elas fazem a coleta de um tipo de noz que se chama sheernut, e elas têm que ir para as florestas para colher esta noz, e é uma coisa muito difícil.
elas precisam trabalhar muito, é muito trabalho muito árduo e depois elas têm que vender no mercado e não ganham muito dinheiro por isso, é apenas uma maneira de sobreviver. Então, o mercado local vai se distribuído por mercados maiores e, ao final, essas nozes acabam chegando na L'Oréal, que faz uma manteiga, né, uma pasta que é muito boa para passar na pele, né? Uma manteiga, como manteiga de cacau, algo assim. Então, e as mulheres que tornam isso possível, elas não ganham nada em retorno, ou quase nada. Mas os consumidores pagam muito por essa manteiga feita dessa noz. Então, nós discutimos com as pessoas de Gana como é que isso poderia ser transformado num negócio social. Então, nós criamos um negócio social em Gana com uma ideia muito simples. Entre as mulheres de Gana até a L'Oréal, nós criamos uma empresa de marketing para fazer essa ligação. Um conceito simples. Então, nós fizemos uma reunião com o diretor da L'Oréal, falamos sobre a nossa ideia para ver o que eles achavam. E a pergunta que eu estava tentando fazer é: se nós trouxermos essas nozes para a L'Oréal, vocês comprariam diretamente de nós pelo mesmo preço que vocês pagam para esse vendedor final de quem vocês compram? A L'Oréal ficou muito entusiasmada e disse: sim, vocês vão ser nossa prioridade, porque se nós pudermos comprar diretamente dessas mulheres e pagar o mesmo preço, e se eu souber que o nosso dinheiro está ajudando essas mulheres, a gente não vai querer mais nenhum intermediário, nenhum outro fornecedor, nós queremos comprar diretamente delas. Então, nós criamos essa empresa para trazer ou levar, né, as nozes diretamente de Gana, colhidas por essas mulheres, diretamente para a L'Oréal, e a L'Oréal pagava diretamente o dinheiro para as mulheres de Gana. Uma ideia muito simples, não precisa ficar coçando a cabeça ali, pensando muitos dias. Em alguns segundos, você já vê que isso pode ser feito. Essas são as ideias simples, não é uma coisa que faz com que todo mundo pense muito e fique coçando a cabeça qual é a solução. Na maior parte das vezes são coisas muito simples. Todo mundo gosta de café, acho que vocês plantam café aqui. Tradicionalmente, os plantadores de café não recebem muito dinheiro, mas os consumidores de café pagam muito dinheiro. Quando a gente bebe café, nós pagamos muito dinheiro, mas esse dinheiro não é visto pelos plantadores de café. No meio do caminho, no processamento, beneficiamento, e as pessoas pegam todo o dinheiro desse processo. Esse é um problema perennial para qualquer produtor, não somente café. Os produtores de cacau também não recebem dinheiro. Os consumidores de chocolate pagam muito dinheiro pelo chocolate, mas no meio do caminho alguma outra pessoa está pegando dinheiro. Então, os plantadores de algodão não recebem muito dinheiro, sempre é um grande problema, mas as pessoas que estão utilizando as roupas de algodão, eles pagam muito dinheiro pela roupa de algodão, então há um descompasso. Então, essa é uma história padrão em qualquer lugar do mundo. Então, se alguém estiver interessado, tudo você tem que fazer é criar um pequeno negócio para pegar isso e vender para o mercado final e levar a diferença para o produtor, para o próprio produtor. E daí o produtor fica empolgado, ele quer fazer uma coisa totalmente diferente. E nós ficamos interessados porque nós fomos convidados pela Colômbia. A Colômbia está tendo um problema. E eu acabei de vir da Colômbia para cá. Eu visitei o trabalho para ver o trabalho que a gente estava fazendo na Colômbia. A Colômbia estava tendo problema, eles perderam o mercado de café para o Brasil. O Brasil substituiu o café colombiano, o Vietnã é um outro player no mercado, eles estão pegando uma fatia de mercado da Colômbia. E o que ocorreu com os plantadores de café, os reis do café na Colômbia? Eles agora não ganham nada, eles estão tendo dificuldade na sua vida e todo mundo saiu da Colômbia, todas as grandes empresas que operavam na Colômbia, eles talvez tenham vindo para o Brasil, eles não estão mais na Colômbia.
todo mundo esqueceu sobre a Colômbia. Então, nós fomos desafiados, se nós poderíamos fazer alguma coisa. Então, nós criamos algumas ideias e uma empresa, nesse meio tempo, uma empresa chegou até nós, veio até nós, sem saber o que nós faríamos com isso, uma empresa chamada McCain. McCain é uma empresa de batata. Eu não sabia disso, eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa McCain, eu não conheço, não sei sobre o mundo de negócios. Então, eles vieram até mim, eles se encontraram comigo numa grande conferência. Um dos principais executivos da McCain, ele veio falar comigo, marcou um horário e falou o seu interesse sobre fazer negócios sociais. Eles adoravam a ideia do negócios sociais e queriam participar. E eu disse, ótimo, vamos fazer isso. Mas você pode me contar o que você faz, o que sua empresa faz? Porque eu não sei o que você faz. Ele ficou envergonhado porque eu não conhecia uma empresa tão grande. Ele perguntou, você gosta de batata frita? Sim, eu gosto de batata frita. Na próxima vez que você comer batata frita em qualquer lugar do mundo, lembre-se, provavelmente está comendo a batata frita McCain. Ah, meu Deus, vocês são grandes então. E nós temos 80% de fatia de mercado para batatas fritas. Então agora eu sei com quem eu estou falando. Então eles disseram, nós estamos muito interessados em falar com vocês e ver o que nós podemos fazer. Então isso ficou na minha mente, mas eu não tinha certeza como usar a ideia, ou usar o seu envolvimento. E daí eu falei com a Colômbia e daí eu pensei, por que nós não trazemos a McCain para começar a produzir batatas para eles? Então, para que esses fazendeiros de café se tornem fazendeiros de batata. Eu propus isso para a McCain disse sim. Então, eles enviaram uma grande equipe, examinaram o solo, as plantações, para ver como poderiam produzir na Colômbia. Nós criamos uma joint venture na Colômbia 18 meses atrás. Nós assinamos um acordo, uma joint venture na Colômbia, em Bogotá, entre o ISB na Colômbia e a McCain, a empresa da Colômbia, a McCain. E a McCain é uma empresa que pertence à família, uma família. Então, o chefe da família veio e participou num almoço de assinatura. E agora, quando eu voltei lá, eles têm uma grande operação, eles estão fazendo a colheita, tendo a primeira colheita de batatas, os fazendeiros estão muito felizes. E a média de batata na Colômbia de produção é de 20 hectares por 20 hectares. Nesse local, a McCain trabalhou lá, eles conseguiram 55 toneladas. Com a McCain era 20 toneladas por hectare. Então, foi 3 vezes a média nacional. Então, a McCain ficou muito empolgada, muito feliz, mas o chefe de operações da McCain, quando nós viajamos no local de batatas, ele estava muito feliz que os fazendeiros gostavam, eles tinham um bom benefício com aquilo, mas eu falei, nós não estamos felizes porque eles não venderam as batatas para a gente. Por que eles não venderam as batatas para você? Porque eles têm um mercado melhor. Eles não venderam para a McCain, venderam para outro mercado. Eles receberam outro mercado que era melhor. O negócio social é assim. Nós protegeremos sempre o interesse dos fazendeiros, não da McCain que está tentando fazer isso. É por isso que é um negócio social. Eu entendo isso, porque eu nunca levanto qualquer questão com relação a isso, mas existem os porquês. Eles têm um preço, a McCain não consegue, eles conseguiram um preço tão alto e a McCain não consegue pagar esse preço mais. Eles estão muito felizes com o trabalho que eles estão fazendo. Então, eles têm um pequeno projeto na Colômbia, mas ele está muito maior, porque agora eles têm experiência, eles estão trabalhando com outros fazendeiros, e umas discussões que eles fizeram foi o seguinte: a maior parte do tempo os fazendeiros ficam ociosos, porque
depois que você planta, ela cresce, você não tem que fazer nada. Até o momento da colheita não há nada para fazer. Então, como é que nós podemos usar o tempo ocioso e utilizar esse tempo? E com relação a atividades que não são de agricultura, nós temos que fazer atividades que não são de agricultura. Então eles são pessoas de negócios, são plantadores de batatas, não estão interessados nas vidas dos fazendeiros. E de repente que eles começaram a se envolver no negócio social, a mente deles começou a funcionar. Como é que eles podem melhorar a sua condição de vida, de certa forma e tal? Uma coisa acontece na sua mente quando você sai do modo de lucro para o modo de resolução de problemas. Tudo começa a ocorrer. E é isso que está acontecendo com uma grande empresa. E nesses 18 meses, uma outra coisa aconteceu com a McCain. É isso que eu queria mencionar aqui. No outubro passado, houve uma grande conferência em Lille, na França. E eu fui convidado para ir lá. Fiquei muito empolgado. A McCain Europe estava muito envolvida nessa conferência. Eles queriam garantir que eu iria, para que eu desse uma apresentação lá. Eu concordei, tudo bem, eu vou fazer uma apresentação lá. Mas quando eu cheguei lá, a McCain explicou que eles vão apresentar uma nova ideia de negócio social na conferência. Então, eles me falaram, escute com cuidado e veja se você gosta, nós deveríamos mudar ou não. E eu achei que eles iam plantar mais batata, como eles fazem na Colômbia. Eles são uma grande empresa de plantação de batata na França. A França, eles produzem muita batata. E na conferência, isso foi anunciado, que eles estão lançando um novo negócio social para a França. Qual é o negócio social na França? A ideia é que o presidente da Europa, para McLean, ele anunciou que, me desculpe, que 26% das batatas plantadas na França são desperdiçadas. São jogadas fora. 26% da produção na França é jogada fora. Por quê? Porque num tamanho muito menor do que o especificado, que isso não é bom para batata frita. Então eles não compram, ninguém compra, nenhuma empresa compra, e os fazendeiros não têm como utilizar aquilo ali. Eles podem utilizar uma pequena parte, então eles jogam fora o resto, então jogam para fertilizar o solo. Então é um desperdício. Então 26% é jogado fora, ou o formato da batata não é de acordo com o especificado e não é possível fazer uma batata frita correta. Os consumidores são muito seletivos, então essa batata é jogada fora. E 26% da produção é jogada fora. E 6% da produção a máquina que eles usam para retirar a batata do solo, porque é operado por máquinas, eles retiram, não pegam 6%. Eles não conseguem pegar 6% da batata. E um total de desperdiçada é de 26%. Agora, o novo projeto de negócios sociais, há várias pessoas desempregadas, jovens na França. Nós estamos criando uma empresa com pessoas desempregadas, jovens, uma joint venture com a McCain. Nós coletamos o quê? Todas as batatas com formato incorreto, que são jogadas fora, e levamos para um local. E pegamos também os 6% que ficaram lá atrás, com as pessoas jovens, e com ferramentas simples, não com as máquinas, que facilitem a colheita. E nós produzimos uma sopa de batata muito especial, e um dos chefes top no país, ele foi voluntário para criar uma receita especial. E ele quer que o seu rosto seja colocado no produto. E eu criei a receita. Então as pessoas vão adorar essa receita. Então em breve vocês verão essa sopa de batata. Então uma é uma batata não utilizada e outra é pessoas não utilizadas. Você coloca as duas coisas juntas, você tem um sucesso.
mas eu sou uma empresa de batatas, eu só vejo batatas, não vejo seres humanos, então eu olho separadamente, eu sou um chefe, eu só olho para isso aqui, e de repente você começa a olhar as duas coisas juntas, você vê uma imagem totalmente diferente. O negócio social é isso, e pode ser feito por qualquer pessoa, você não precisa de uma pessoa que seja um especialista em alguma coisa. Às vezes você vai dizer, bom, eu não sou economista, não sou homem de negócios, eu estou interessado nos negócios sociais. Ninguém presta atenção em mim. Bom, o negócio social não é para a economia, para negócios, é para todo mundo, é para qualquer pessoa. Não tem um limite, é uma coisa de seres humanos. Qualquer pessoa pode ter uma ideia para criar a sopa de batata. Você não tem que ser especialista em alimentos, você tem que saber que a batata é alimento. Em 2008, a crise financeira, quando ela veio, todo o mundo tremeu, porque algumas pessoas em um país, em uma cidade, não trataram as suas instituições financeiras como cassinos. E esses cassinos de jogo de azar, quando eles explodiram, eles foram muito longe, todo o mundo teve que sofrer com isso e ainda está sofrendo com isso. Milhões de pessoas perderam seus empregos, milhares de empresas fecharam porque aquelas pessoas queriam fazer muito dinheiro, eles apostaram em coisas que nunca ocorreram. E essa foi a crise que nós lembramos, mas nós nos esquecemos que 2008 também foi o ano da crise alimentar. Ninguém lembra disso. Houve protestos em vários países com relação à escassez de alimentos em vários países. Muitos países exportadores de alimentos não venderam os seus alimentos porque eles não sabiam se eles teriam para si próprios. Muitos países importadores de alimentos estavam tremendo com medo. Se nós não importarmos alimentos, nós morreremos, porque nós não plantamos alimentos. Então, houve um problema desse tipo também em 2008. 2 governos caíram imediatamente porque não conseguiram fornecer alimentos, teve que ser formado um novo governo em 2 países. Em 2008, nós esquecemos tudo sobre isso, como se tudo estivesse bem. A crise alimentar está sempre presente. E nós não prestamos atenção sobre como plantar alimentos, como obter melhores culturas. Então, a batata é um alimento. Bom, eu estimulei eles, produza o máximo que você puder. Então, pelo menos para saber que nós teríamos a tecnologia, que nós podemos continuar ajudando as pessoas pobres. Eu falei para o plantador de café na Colômbia, você deveria ficar feliz, porque café você não pode comer, mas batata você pode comer. Você pode plantar café, uma pessoa vai e compra, você não sabe o que fazer depois. Mas as pessoas se as pessoas não comprarem a batata, você pode comer, é um bom alimento, você adora. Então é uma coisa boa produzir alimentos ao invés de uma cultura que dá só dinheiro. Na Europa eles esqueceram sobre os alimentos e produziram somente culturas que dão dinheiro. Nós temos muitos problemas em cada passo ao longo da jornada. Isso não significa que nos assustar com relação ao objetivo final. Eu sempre digo, bom, há tantos problemas no mundo, você fica paralisado, você não sabe o que fazer em face de problemas em todo mundo. Provavelmente está falando sobre Bangladesh. Em Bangladesh nós temos problemas em todos os lugares. Se você apontar para lá e para cá, você toca sem problemas. Então, como é que você pode trabalhar numa situação desse tipo? Bom, eu não me senti assim. Eu não reclamava. Eu nunca disse que eu tenho tanta sorte que eu nasci em Bangladesh, porque havia tantos problemas, há tanta coisa a fazer. E eu nasci num país... Imagine se eu nascesse num país que não tinha problemas. Eu estaria entediado até a morte. Eu não saberia o que fazer comigo mesmo.
Então, quando você vê um problema, você vê que há uma oportunidade para você, para mostrar o seu valor. Você pode desafiar as pessoas, desafiar esses problemas, e essas coisas vão desaparecer. Nós somos seres humanos, nós somos a forma de vida mais criativa. Então, como é que a gente pode se sentir pequeno quando a gente tem um problema que nós criamos no passado ou que estamos criando? A nossa tarefa é dar conta desse problema e fazer com que ele desapareça. E se nós fizermos isso, esses problemas não vão mais existir. Então, é por isso que nós temos que usar essa ferramenta que é o negócio social para fazer isso acontecer. E quando nós conseguimos fazer isso, nenhum problema vai subsistir. Tudo está no poder da mente, dos seres humanos, da criatividade. E eu digo aos jovens, que eu vejo aqui na plateia muitos jovens, vocês são a geração mais poderosa na história da humanidade. Vocês não só têm poder, mas são os mais poderosos. Nenhuma outra geração na sua idade teve tanta tecnologia à disposição nas suas mãos. Vocês têm imenso poder e tudo que vocês têm que fazer é estar conscientes. Eu sou a pessoa mais poderosa nesse mundo. E vocês devem perguntar a si mesmos, se vocês são a pessoa mais poderosa, e como é que eu vou, então, usar esse poder? E aí, esse é o desafio de vocês. Estejam conscientes disso e tenham certeza de que vocês podem usar esse poder. Se vocês não usarem esse poder, vai ser desperdiçado, vai desaparecer, vai ser inútil. Então, não percam essa oportunidade e se envolvam. E a universidade também tem esse desafio. Nós temos que tornar os jovens conscientes que não somos apenas seres humanos, homens, somos super-homens, super-jovens, super-mulheres. E eles, então, poderão realizar tudo o que quiserem. Muito obrigada a todos.